Começar o estudo de hoje com muita alegria, muita coisa nova para a gente estudar hoje. Mas antes vamos ouvir a prece do João Pedro. Acho que tem uma pessoa nova pela primeira vez. Tem pessoa nova. Quem que chegou pela primeira vez? Você? Deixa presente, por favor. Meu nome é Solange, eu já acompanho no Instagram algumas coisas pela parte e que bom. E a Maria Lucila já veio falar e eu estou muito conhecida. Seja bem-vinda, Solange. Mais alguém, gente? Ludmila. Boa noite, sou Ludmila, sou prima do Gustavo da Paula, Tudo em família. Seja bem-vindo. E é parecida, né? É parecida. É parecida. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vinda, querido. Seja bem-vindo, querido. Então, Ludmila, gente. Mais alguém? Não, né? Então, vamos fazer a prece que o João Pedro vai orar em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome do nosso amado Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, Jesus, todos nós, rogando as tuas bênçãos, a tua paz, o teu carinho aqui conosco. E sempre, Mestre, nós te dizemos que estamos muito ansiosos para sentir a presença do teu Santo Espírito queimando dentro dos nossos corações. O Senhor é o único motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite. Então, nós estamos ansiosos para estar contigo. Mestre, mais uma vez aqui no Saber Amar, que é um educandário para as nossas almas, nós pedimos o teu auxílio neste nosso aqui singelo esforço de estudo, de intelectualidade, para que o Senhor nos ajude a compreender que só o amor é capaz de construir em nós e por nós o teu reino de felicidade, de sabedoria, e ajuda no Senhor na compreensão de que cristianizar a própria vida nada tem a ver com feições exteriores, pelo contrário, tem a ver com o cultivo de sentimentos mais nobres no nosso interior, no secreto do nosso coração. Nós desejamos muito, Jesus, compreender os teus postulados e aplicar todos eles nas nossas vidas, porque cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e que nós só chegaremos a Deus por teu intermédio. Então, por graça e misericórdia, abra as nossas consciências nesta noite, Mestre, para tudo aquilo que o Senhor tem a compartilhar com todos nós, no plano material, no plano espiritual, através da vida, da palavra do Geraldinho. Pedindo, estamos aqui para que o Senhor o intua, para que ele seja o teu mensageiro nesta noite abençoada. Ainda antes de nós iniciarmos, nós nos lembramos de todos os nossos irmãos e irmãs no universo todo que estão sofrendo muito e pedimos, Mestre, para que a tua paz os alcance, para que todos eles, pelo menos por um instante, consigam se lembrar de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar por toda a eternidade. Sê conosco aqui mais uma vez, Mestre, e nós aqui ajoelhados espiritualmente, pedindo por mais trabalho para redimir os nossos espíritos, te dizemos com muito amor: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Mais uma vez, nós te amamos muito. Sê conosco, Senhor, aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que seja, Senhor. Então, gente, a gente vai dar início ao estudo de número 17, Antecipações Científicas na Revelação Espírita, cujo foco final, para a nossa compreensão, e nós estamos chegando lá, será a interface Espiritismo e Epigenética. Hoje, 26 de agosto de 1850,
é a data de nascimento de um grande cientista, Charles Richer. Não vamos falar sobre ele hoje. Ele é o fundador da metapsíquica. Fica para a reunião da terça-feira que vem. Claro que se ele estivesse vivo, ele completaria 175 anos. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, vai nos relatar, ipsis literis, detalhe a detalhe, a desencarnação deste cientista, Charles Richer, que veio com a missão no mundo para afirmar a realidade do espírito, mas o materialismo o abafou. Ele não conseguiu cumprir a sua determinação. E essa mensagem é lindíssima, mas fica para a semana que vem. Ok? Vamos lembrar esse nome, Charles Richer. Bom, quando nós enxergamos, colocamos o nosso olhar sobre algo, sobre alguma realidade, sobre alguém, sobre alguma coisa, nós estamos colocando o nosso olhar num ponto. É o nosso ponto de vista. Vocês acham que um ponto de vista é a verdade? Não. Está longe da verdade. Não é, não é? É um ponto de vista. É a vista por um ponto de um detalhe da realidade, não é? Então, qual o ponto de vista que define a verdade? O que vocês acham? Todos reunidos sobre aquele ponto, né? Olha que interessante, é um videozinho curto, mas que vai nos mostrar essa questão. Essa é a verdade. Mas isso também é a verdade. É a verdade. Isso é a verdade também. Essa caixinha é boa, né? Vejam que Vejam que ele está mostrando a mesma coisa, vista por pontos de vista diferentes. Só que quem está vendo de cima vai jurar que aquela verdade dele é absoluta. Quem está vendo a figura de lado também vai dizer que ele só está vendo 3 linhas paralelas e pronto. E quem está vendo de lado, a mesma coisa. É a mesma coisa que ele viu o 9 no chão, né? Eu fui o 9 e você viu o 6. Eu vou ver o 6. É verdade. Qual que é verdade? É o 6 ou é o 9? Depende. Depende do ponto de vista. E aí a gente vai prosseguir. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Isso é, gente, uma antecipação científica de mais de 1,5 séculos de antecedência. Pergunta de número 36. Allan Kardec perguntou: o vácuo absoluto existe em alguma parte universal? Uma parte do espaço universal? Pulei uma palavra, né? Qual foi a resposta dos espíritos? Não. Não. Não há um vácuo. Não existe o vácuo. O que te parece vazio está ocupado de matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, do nosso ponto de vista terrestre, do nosso corpo físico, a gente olha o espaço e a gente olha as estrelas espaçadas entre elas, né? A gente olha, por exemplo, os sistemas estelares, e dentro dos sistemas estelares, os planetas espaçados, nós não enxergamos matéria entre eles, não é? E a gente conclui, nós vemos galáxias, 2 trilhões de galáxias, e nós não enxergamos o que há entre elas, e nós simplesmente definimos que é um vácuo, não é nada. É um vazio. Os espíritos já diziam, não há o vazio, não há o vácuo. Por quê? Porque o nosso ponto de vista está restrito aos sentidos da matéria. Agora, para eles, no mundo espiritual, né,
Estou falando de espíritos superiores, não estou falando de espíritos comuns. Para os espíritos superiores, existe matéria que aos nossos sentidos e instrumentos humanos escapou. Para eles não escapou. Né? Está entendido isso? Então vamos ver a estrutura elementar da matéria, como nós a conhecemos hoje, no século XXI, não na época de Kardec. Nós temos, por exemplo, a Terra, a gente acha que ela é sólida, não é? Desculpa, derrubei aqui. Não. Como é que eu faço? Pronto. Outro lado. O outro lado? Isso. A gente acha que a Terra é uma massa maravilhosa, o nosso planeta, né? Enorme. Vamos nos colocar aqui no lugar da maçã. Nós somos um corpo aparentemente sólido, não é? Aparentemente um corpo material, sólido. Vocês não acham isso? Por que a gente acha isso? Primeiro, porque a gente enxerga. Segundo, porque a gente toca. E a gente conclui com o nosso sentido limitado que é um corpo sólido. Exatamente. Vocês acham que ele é sólido? Está chegando lá. Muito bem, 70% é água. Então não é sólido, é líquido. Mas não é mais profundo ainda, né? Porque se a gente for decompor o nosso corpo, o que nós vamos achar? Moléculas. Se a gente tivesse um microscópio gigante aqui para nos observar, e a gente fosse ver a nossa composição desse corpo aparentemente material, a gente chegaria em moléculas. Vocês acham que a molécula é fundamental? Não. Por quê? Porque nós já sabemos, desde o final do século XIX, que existe um camaradinha chamado átomo. Então, a molécula é feita de átomos. Então, o átomo é fundamental? Também não. Porque nós também já sabemos, desde Niels Bohr, que o átomo tem partículas. 2 partículas no núcleo. Olha o tamanhozinho do núcleo aqui em relação ao espaço do átomo. É esse pontinho vermelho aqui, vocês enxergam? Está diminuto aqui, né? Esse núcleo tem 2 subpartículas. O nêutron e o próton. E em volta do átomo tem outra partícula chamada elétron, que está em órbita. São essas órbitas azuisinhas aqui. Mas, no século XX, o átomo foi decomposto. As partículas foram decompostas. E aí, estudando o núcleo, então esse pontinho aqui vermelho é o núcleo, que tem prótons e nêutrons. Com esses aceleradores de hadrons, esses super instrumentos ópticos e também físicos que estão estudando essa realidade quântica, chegaram à conclusão que tanto o nêutron quanto o próton são subdivisíveis em subpartículas atômicas, que são os quarks, os gluons, os leptons. Então, nós temos 6 subpartículas aqui de quarks e 6 subpartículas de leptons. E hoje em dia, gente, essas subpartículas chamadas quarks, nos aceleradores de hadrons, entre a cidade de Genebra, na Suíça, e a França, no estado de Nova Jersey, aliás, no estado de Nova... como é que chama lá, do lado de Arizona? Novo México. No estado de Illinois, em Campinas, no Brasil, e outro na Rússia, outro no Japão e outro na China, estão decompondo esses gluons, esses quarks, esses gravitons e subpartículas atômicas. Então, quanto mais você vai decompondo a matéria, o que você chega à conclusão? Aqui são os nomes dos 6 quarks e os nomes dos 6 leptons. Recentemente, a questão de
menos de 20 anos atrás, chegou-se à conclusão também da existência de outra partícula importantíssima, chamada Higgs boson, que foi chamada partícula de Deus. Né? Por quê? Foi proposta na década de 60 e foi por um cientista inglês Confirmado. chamado Higgs, e ela foi confirmada por volta de 2010, 2012. Né? E todas estão sob quatro forças fundamentais. A força eletromagnética, que nós já estudamos aqui, a força gravitacional, a força atômica fraca e a força atômica forte. 4 forças fundamentais mantêm essa estrutura coesa. Mas hoje, nesses aceleradores de hadrons, eles estão identificando que existe uma quinta força desconhecida. Para nós espíritas não é desconhecida, porque essa quinta força é o espírito. Seja o espírito mais a suprema inteligência, que é Deus, ou seja, nós mesmos, espíritos humanos. E aí vem a questão. O vácuo existe? Não, não existe. Aquilo que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos em 1857 foi estudado e publicado pela primeira vez em 2008. Olha quanto tempo depois. 151 anos depois, foi confirmado pelo experimento do físico Andreas Kronfeld, que publicou, ele já, inclusive, participou de vários estudos que deram prêmio Nobel a outros colegas deles, não é? Mas esse estudo ele publica na Universidade, no Departamento de Física da Universidade de Adelaide, na Austrália. E a partir do estudo dele, cria-se uma nova ciência chamada cromodinâmica quântica. Cromodinâmica quântica, em inglês, QCD. O que a cromodinâmica quântica diz? O vácuo absoluto não existe, confirmando o Livro dos Espíritos, 151 anos depois. Ele é preenchido por flutuações de energia, flutuações chamadas do vácuo quântico, que geram as partículas que compõem os átomos. Gente, olha que fantástico isso. Então, é a energia do vácuo quântico que materializa as partículas da matéria que nós conhecemos. Lembrando que está em sintonia com o que diz o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos diz que é uma energia que nós não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Porque em 1857, Einstein não tinha nem nascido. E é Einstein que vai definir, em 1905, que energia e matéria é uma coisa só, em estados diferentes. Tá? E aí, esse trabalho vai dizer que as partículas são materializadas pela energia do vácuo quântico. É mais ou menos isso aqui. Vocês estão vendo ali azul, verde, vermelho? Pequenas partículas aqui. O resto, aqui o verde, ali vermelho, aqui azul. O resto, que está mais colorido, mais compacto, é energia. Energia. Então, a origem das partículas do átomo, ou seja, da matéria conhecida, essa origem é dada pelo vácuo quântico. E no interior dos prótons, eles fizeram um experimento para mensurar isso dentro dos prótons. Lembra bem que o próton é uma partícula dentro do núcleo do átomo. E o núcleo do átomo é aquele pontinho vermelho, né? Pequenininho. E o interior de prótons e nêutrons, ele é um interior dinâmico, não é estático, como a ciência
do século XX achava. A ciência do século XXI já viu que essa é uma energia dinâmica. Ela é fluida. Ela é um campo de gluons, como se fosse um rio de matéria líquida, produzindo pares de quarks e antiquarks, matéria e antimatéria. Aí vamos pensar o seguinte: quanto que pesa, então, a massa dos quarks em relação ao átomo? É só 1% da massa do próton. Isso significa que todo mundo vai ficar feliz hoje. Por quê, gente? Porque o peso real nosso é muito menos do que a balança indica. Todo mundo riu, olha aí. Todo mundo feliz. Se eu peso 85 quilos, significa que o meu peso real é 850 gramas. Pronto, é 1%. Não está bom? O resto, gente, é vácuo quântico. É energia. Que explicação maravilhosa. Vácuo quântico. Aí o ponto de vista, né? Esse é o ponto de vista. Então, de onde vem o restante? Vácuo quântico. Olha só. Vácuo quântico. Olha só, tudo depende do ponto de vista, não é? É, ponto de vista. Ponto de vista que vai dizer tudo. Se a gente tivesse o olho capaz de ver a intimidade dos nossos átomos, a gente aceitaria isso de boa, né? Então, de onde vem os 99% da massa do próton e, consequentemente, 99% da massa de tudo? Vem do vácuo quântico, vem da energia que nós não temos condição de conhecer ainda. Nós estamos tateando essa energia. Olha ele em movimento. Essa energia em movimento é assim. Isso é uma simulação computacional dentro do modelo matemático que foi feito nos mais nomeados ou renomados institutos de física do mundo, entre eles o Instituto Planck, da Alemanha. Mais ou menos é isso. Esse é o vácuo quântico, isso que está em movimento aqui. É dele que vem a matéria. É dessa energia que surgem as subpartículas atômicas e, consequentemente, nós podemos dizer que o vácuo quântico é a mãe de toda a matéria. Lembram-se de André Luiz, que nós já estudamos aqui, que a matéria vem do sopro do Criador, o hausto divino do Criador? Não é? E é isso aí. É a quinta força que a ciência ainda não tem condição de tocar. Então, isso é importante para nós por quê? Primeiro, porque a gente está entendendo que a nossa matéria, na realidade, ela quase inexiste. Se o que é material mesmo é apenas 1% do que nós enxergamos, tanto pelos nossos olhos quanto pelos nossos instrumentos, o restante é energia que nós não enxergamos e apenas temos notícias dela pelas interações entre as quatro forças fundamentais e a matéria e a reação que acaba acontecendo a partir das subpartículas e partículas atômicas. Então, veja que a escala de ordem aqui, gente, é 2,6 vezes 10 a menos 15 metros. Nossa. Então, é diminuto. A matéria mesmo é diminuta. Mais uma vez, esse experimento confirma o que Emmanuel escreveu. Falei semana passada, no prefácio nos domínios da mediunidade. Os matemáticos, os físicos e os químicos serão, sem o desejarem, considerados no futuro sacerdotes do espírito, pela falta de matéria em que eles baseiam seus estudos. E isso está sendo confirmado somente
nas proximidades do ano 2020. Então, agora a gente vai recapitular com isso que nós trouxemos agora, com o que foi estudado semana passada, tá? Vamos ver esse pequeno resumo aqui. No exato instante em que você tem consciente, uma aparência elétrica percorre o seu cérebro como um relâmpago de luz no meio da escuridão do universo. Esse impulso não é apenas uma ideia, ele é uma onda, uma frequência, uma linguagem do campo quântico compreende. A energia mental codificada na sua infecção se transforma em um sinal eletromagnético que começa atravessando dimensões invisíveis, cruzando o vácuo que conecta tudo. Mas o que realmente dá vida ao pensamento é o sentimento. Quando você sente aquilo que pensa, quando acredita com o coração, o seu campo eletromagnético se expande de forma poderosa. O coração envia ondas de luz coerentes que moldam o espaço-tempo. Nesse momento, pense seja igual. A vibração ressoa com possibilidades semelhantes no campo quântico. E o campo começa a ter uma rede infinita de realidades diante de você, esperando ser escolhida. E então, algo mágico acontece. A frequência que você emite colapsa a função de onda. Se dobrar diante da sua consciência. Partículas se organizam, caminhos se abrem. Tudo tem que sempre existiu, mas agora. E aquilo que é apenas pensamento se torna matéria. Você conversa, você cria, você observa. Ele respondeu a sua vibração. Agora, você sabe disso. Veja bem que esse pequeno resumo fala o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, que as emoções geram sentimentos, que os sentimentos são a base do nosso pensamento, né? Ele fala da realidade não local do espírito, que está fora do espaço-tempo. Ele fala no que estudamos semana passada, na dualidade onda-partícula, tanto das partículas de luz quanto das partículas materiais, e que o olhar do observador colapsa, que está fora do espaço-tempo, que é o espírito, né? Que a ciência definiu como consciência quântica. Ela não está no espaço-tempo, na dimensão espaço-tempo, ela é fora dessa dimensão espaço-tempo. Nós, espíritas, vamos chamar isso de espírito, mas quando ele observa e quando ele deseja, esse olhar vai colapsar a matéria. Olha aí, a energia pensamental do espírito fora da matéria, que vai focalizar aquilo que ele está enxergando, querendo enxergar, e a partir do momento que ele faz isso, ele colapsa essa matéria e cria essa realidade, né? Daí a importância da gente saber o autoconhecimento, a gente se conhecer e a gente saber fazer escolhas que sejam benéficas, não somente para nós, como para todos que estão à nossa volta. Vejam que interessante, Giordano Bruno, que na época de Kardec vai reencarnar como astrônomo francês Camille Flammarion, que vai ser grande amigo de Kardec, né? E ele, lá na Itália, como Giordano Bruno, vai escrever: não é a matéria que causa o pensamento, mas o pensamento que causa a matéria. Gente, isso é fantástico. Veja a evolução desse espírito, né, que acabou, se não me engano, queimado, né, pela igreja, simplesmente porque ele falou que a Terra não era o centro do universo, né? Veja como ele já tinha no espírito dele esse conhecimento que só é realidade, gente, em 2025. Quantos séculos antes?
E ele foi partícipe da revelação espírita na pele do astrônomo francês Camille Flammarion, né? Outro ponto. Agora a gente tem o direito de complicar um pouquinho, né? Está todo mundo por dentro da matéria. Esse físico brasileiro extraordinário, gente, quem não conhece, por favor, busque as palestras dele na internet. O doutor André Luiz Oliveira Ramos é brasileiro, é físico, tá? Bacharel em física, mestre em dosimetria do laser para uso em medicina pelo Instituto de Física da USP, em São Paulo. Nós participamos com ele em Lisboa, há alguns anos atrás, desse seminário A Mediunidade e o Paradigma Quântico, na Universidade de Lisboa. Nós levamos, na época, 2 palestras da obra de André Luiz, ele também levou 2 palestras. E também o médico e físico, Dr. Sérgio Thyssen, do Rio de Janeiro, também participou com 2 palestras. A palestra do André Luiz é fantástica para o nosso entendimento, porque o título dela é O Paradigma Quântico, Interface Espírito-Mente-Corpo, que é o foco do nosso projeto de estudo aqui, que vai nos levar ao entendimento dessa nova ciência epigenética, que já havia sido prevista, antecipada cientificamente na obra de Chico Xavier por André Luiz em vários de seus livros. No fundo, nós já estamos aqui falando de epigenética, porque nós estamos falando da interface em 3 níveis. No nível do espírito, que é não local, que não está na dimensão de espaço-tempo definida por Einstein, que é a dimensão, entre aspas, da realidade visível, vai também envolver a mente, que aí está mais ligada aos corpos perispirituais do espírito, que são materiais também, mas em outra realidade dimensional, e, por fim, vai relacionar o nosso corpo físico, mostrando que o que acontece com o nosso corpo físico, seja em termos de doenças físicas, doenças mentais, ou mesmo qualquer tipo de desajuste corporal, tem origem na mente, nos planos espirituais, mas a origem é precedente, vem no espírito imortal. E aqui na palestra dele, ele vai nos mostrar os avanços da ciência, comprovando as antecipações científicas do espiritismo. E aqui ele vai falar sobre revelações da física sobre a comunicação mente a mente. Nós já trouxemos um pouco disso quando nós falamos da realidade da comunicação quântica, lembram? Em que, inclusive, um dos físicos, que é o Dr. Eugene Wigner, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1963. Aqui nós vamos detalhar mais fundo esses experimentos. Então, nós vamos ver. Começa com o emaranhamento quântico. Lembra que eu trouxe um videozinho mostrando que Einstein, Schrödinger e outros ficaram estupefatos com um fenômeno físico, que é o emaranhamento quântico, que existe entre 2 partículas, e eles não sabiam por quê. Einstein vai dizer, inclusive, que era um fenômeno fantasmagórico, né? Porque ele não conseguia achar razões objetivas para isso, mas isso era uma realidade. As partículas, por razões que nós desconhecemos, elas se elegem umas às outras. E existe esse fenômeno do emaranhamento quântico, em que esse fenômeno já é provado fisicamente, em que o que acontece com uma partícula, e ela pode estar a bilhões de quilômetros de distância, a outra partícula que está emaranhada com ela
vai receber instantaneamente o reflexo do que acontece com esta outra, né? Provando, inclusive, que espaço e tempo para esse fenômeno nada significa. Porque a reação é imediata, não depende do tempo e não depende da distância, ou seja, não depende do espaço. Aí, um cientista inglês chamado John Stuart Bell, que viveu entre 1928 e 1990, ele vai elaborar um teorema da desigualdade de Bell, que é o teorema que é conhecido hoje. Ele acaba ganhando o Prêmio Nobel de Física de 2022, pós-mortem, por esse teorema. Por esse teorema, ele prova, que vai ser provado muito mais tarde, primeiro ele elabora esse teorema, não é? Que é um postulado da realidade não local de 1964, ele desencarna em 1990 e só ganha o Prêmio Nobel de Física em 2022. Nesse teorema ele diz que o mundo real que nós conhecemos, que nós observamos, se apoia nessa realidade invisível, que perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. Que nada mais é também, nós trouxemos aqui a questão do vácuo quântico, que também é invisível, não é? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que duas pessoas, não somente duas partículas, mas duas pessoas podem se emaranhar quanticamente. Olha que lindo isso. As almas gêmeas. Desde Platão, né? Mas não só as almas gêmeas, aqueles que se odeiam também. Estão emaranhados quanticamente. Vai se emaranhar, né? É uma questão que a gente vai chegar lá. A mesma vibração. A mesma vibração, eles estão na mesma vibração. O ódio quanto o amor aproximam, não é? Só que o ódio acorrenta. O amor liberta. Liberta. Percebe? Então, aqui, cada seta aqui é uma pessoa, tá bom? Então, elas vão vibrar até que elas se encontram. Se encontram e se emaranham. E podem até se afastar. Esse experimento vai ser muito interessante, porque primeiro eles fazem um experimento com pessoas desconhecidas, olha só. Pessoas que nunca se viram. Aí eles colocaram 11 pares de pessoas que nunca se viram dentro de uma sala e separam elas aleatoriamente duas a duas. Para quê? Para fazer o quê? A conexão, né? Uma com a outra. Qual que foi o exercício que eles deram para esses 11 pares? Claro, em salas diferentes, né, gente? Separaram 11 pares de pessoas. Elas nunca tinham se visto. Mas durante 15 minutos, elas foram instruídas a meditar juntas. Olha que interessante. Olha o emaranhamento quântico. Duas pessoas meditando na sala criaram, então, uma sintonia provisória, não é? Então, vamos dizer que elas se emaranharam. Aí, lembrando que a realidade não local, né, fora do corpo, fora do tempo, mantém a ligação de dois sistemas distintos. Duas pessoas são dois sistemas distintos, né? Aí, uma delas foi afastada. Depois de 15 minutos de meditação, uma delas foi afastada, colocada num aparelho de eletrocardiograma. Sem qualquer troca, só meditando no mesmo local. Não, eles só ficaram 15 minutos meditando juntas. Não houve troca de palavra nem nada. Elas ficaram silenciosamente meditando juntas. Depois separaram esses dois sujeitos, né? Todos os dois, em salas separadas, foram, então, colocados em aparelhos de eletroencefalograma, EEG. Aí o que aconteceu? Esse experimento, gente, foi descrito e publicado em 1994. O título chama-se O Paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen no Cérebro
O potencial transferido, ensaios físicos, número 7. E tiveram a participação dos doutores e PhD em física. Dr. Greenberg Zimmerbaum, Dr. Delafleur, Dr. Ratti e Dr. Amit Goswami. Né? Então, o que eles fizeram? Depois que eles uniram os dois sujeitos desconhecidos durante 15 minutos de meditação, eles separaram eles. Já falei, não é? 7 pares de pessoas desconhecidas, e aí uma delas foi colocada numa gaiola de Faraday. O que é gaiola de Faraday? Só simplificando. É uma gaiola mesmo, uma esfera, que a pessoa é colocada lá dentro para que ela não receba nenhuma ligação de celular, nenhuma ligação de rádio, nada. Ela tem uma malha. Tem uma malha eletromagnética que impede o contato, porque eles estavam preocupados com a fraude, né? Impede ela ter qualquer contato de aparelhos elétricos ou eletromagnéticos com o exterior. Elas ficam na gaiola, quer dizer, elas ficam inacessíveis para os aparelhos humanos. Então, colocaram a pessoa lá, desses 11 pares, então 11 pessoas ficaram em gaiolas de Faraday, em salas distintas, e os seus pares ficaram na outra sala, sem isso. E aí eles foram estudar a força de interação do pensamento entre elas. Elas só tinham ficado 15 minutos juntas. E o que aconteceu? Separadas, aquela primeira lá, que não ficou na gaiola de Faraday, recebeu 100 flashes aleatórios de luz. Então, ela estava consciente e na cara dela, nos olhos dela, foram jogados 100 flashes aleatórios de luz. E ela estava no eletroencefalograma. Consequentemente, foi medida a atividade cerebral dela. Para surpresa deles, a outra pessoa, que não estava recebendo os flashes de luz, teve as suas zonas cerebrais da visão afetadas também. E o EEG do segundo sujeito, que estava na gaiola de Faraday, foi idêntico àquele que estava recebendo os flashes de luz. Comunicação instantânea, fora do espaço-tempo e com sensibilização imediata do outro. Esse é o experimento primeiro. Aí vem o segundo experimento. Doutor PhD em Física, Ellie Richards, doutora Leila Cossack, com mestrado, né, mestra, doutor Clark Johnson, PhD, e doutora Liana Standridge, também PhD. Publicado em 2005 no Jornal de Medicina Alternativa e Complementar. Tá? O volume 11. O título da experiência é um pouco complicado, mas ele é autoexplicativo. Evidência de imagem de ressonância magnética funcional, que é outro aparelho, replicável de sinais cerebrais correlacionados em sujeitos isolados física e sensorialmente. Então, dessa feita, o que eles escolheram? Isso foi feito na Universidade de Washington, no estado de Washington, em Seattle, e contou pesquisadores também com a Universidade Bastyr University, em Kenmore, também no estado de Washington, nos Estados Unidos. Só que dessa vez, eles colocaram pessoas que tinham conhecimento íntimo de, no mínimo, 6 anos. Então, já não eram mais sujeitos desconhecidos. Eram pessoas que tinham um relacionamento ou familiar ou íntimo por, no mínimo, 6 anos. E essas pessoas, então, foram convidadas, esses pares de pessoas, não é? Sendo que, olha que interessante, então não precisava daqueles 15 minutos iniciais, né? Porque elas tinham intimidade, uma conhecia a outra. Então não precisava daquele experimento de ficar ali meditando por 15 minutos. Elas
se conheciam no mínimo 6 anos, tinham intimidade. Então, uma delas foi colocada vedada, os olhos vedados, num aparelho de ressonância magnética funcional. Tá? E a outra ficou lá na sala bonitinha. Quando elas se separaram, a primeira começou a receber imagens quadriculares aleatórias. Então, ficaram projetando nos olhos dela, né, na frente dela, num telão, imagens quadriculares, aleatórias. Tá? Cada hora uma imagem. E começaram a ver o que resultou no exame de ressonância funcional. Ressonância magnética funcional daquela que estava recebendo a imagem. O que aconteceu? A outra, que estava separada, de olhos vendados, a mesma região do cérebro que registra estímulos visuais no primeiro exame de ressonância magnética funcional, daquela que estava vendo as imagens, acontecia no exame de ressonância magnética funcional da parceira ou do familiar daquela outra. A mesma interação, né? Que aqui, inclusive, é o seguinte: a primeira só ficou com eletroencefalograma. A segunda ficou com eletroencefalograma e com aparelho de ressonância magnética funcional. E isso aí provou, então, essa interação, quanto mais íntima, quanto mais afinidade você tem com uma pessoa, mais ela recebe o seu pensamento. Mesmo que à distância e mesmo sem saber o que você está vendo. Veja bem, olha as ligações de família aí. Muitas vezes, quem já não sentiu assim, estou com fulano na cabeça, está acontecendo alguma coisa? Qual a mãe que não sentiu isso? Qual o pai que não sentiu isso? Qual o marido e a mulher que não sentiu isso? Acontece, por exemplo, você pensa na pessoa, daí a segundos o telefone toca e é ela. O Chico que dizia para vocês que vocês conversavam no carro. Né? Exatamente, nível, o Chico, né? Quantas vezes eu indo 5 horas, 6 horas de carro para Uberaba, conversando com a Eliana, sobre vários assuntos do mundo, de família e tudo. Chegava lá no Chico Xavier, Geraldinho, isso que você falou, não é bem isso não. Papapá. E eu ficava, meu Deus, o homem estava ouvindo a nossa conversa. Né? Principalmente fofoca de família. Ele era o primeiro a puxar a orelha da gente. Né? Agora tem outro experimento, que é a intencionalidade à distância. E aqui diz respeito aos médiuns espíritas. Tá? Embora nos Estados Unidos a gente não é chamado assim, mas eles chamam de healers, né? Então, eles fizeram o mesmo experimento com pessoas que têm mediunidade curativa. Viu? Pessoas healers ou curadores. Chamaram também pares de médiuns curadores e um amigo. Pessoas conhecidas do médium, tá? Com vínculo e proximidade emocional. E em intervalo separaram, só que agora qual que é o experimento? Eles foram experimentar o médium vibrando positivamente cura, ou fazendo um passe magnético à distância, ou transmitindo um passe de cura à distância para o familiar ou ligado dele na outra sala, tá? Só que eles fizeram isso em intervalos aleatórios, não tinham como saber. E dos intervalos aleatórios, fizeram sem intenção direcionada por 2 minutos, 6 vezes, quer dizer, o médium fazia aquela projeção de cura, mas não com intencionalidade, seria para todos em geral, e depois com intenção direcionada por 2 minutos, 6 vezes. Então, já direcionando aquela cura para o amigo ou parente na outra sala. E aí, o que aconteceu? Esse estudo tem aqui os doutores, eu não vou ler,
chama-se Evidências de Correlações entre Intencionalidade Distante e Função Cerebral em Receptores, uma análise de ressonância magnética funcional. Isso é muito legal. Está no volume 11 do mesmo jornal, publicado em 2005, experimento feito na Universidade de Stanford, na cidade de Stanford, na Califórnia. Veja bem, né? É um nome bem chique, bem complexo, para uma coisa que a gente chama de mediunidade. Mediunidade. Espiritismo é simples, mediunidade. E eles falam correlações entre intencionalidade distante e função cerebral em receptores, análise de ressonância magnética funcional. Mas está tudo certo. Então, o médium, que é o healer, e o amigo se separam e eles vão ter uma relação de emissão pelo médium, que na prece, na boa intenção, com a intenção de cura. E o outro, que está lá ligado num aparelho de ressonância magnética funcional, vai ser medido, então, nesse aparelho. E aí eles chegam à conclusão que existe realmente a realidade não local. Por quê? Porque, apesar de distantes e sem saber o que estava acontecendo, o amigo, ou parente, ou pessoa ligada ao médium, recebeu, sim, e sustentou com empatia o vínculo daquela emissão que estava sendo feita mentalmente pelo médium. Isso é muito legal. E mais, isso foi, gente, feito no aparelho de ressonância magnética funcional, mostrando as zonas cerebrais de um e de outro que estavam sendo ativadas. E aí, eles provam que a intenção à distância funciona. Isso para o Espiritismo é o quê? Gente, o passe à distância funciona. A oração à distância funciona. Quando a gente está orando com uma pessoa numa reunião mediúnica, a gente coloca o nome dela no caderno, e a gente faz isso aqui na reunião mediúnica, porque tem um momento que a gente chama de irradiação, quando a gente encerra o contato com os espíritos, e a gente entra na fase da irradiação, a gente chama as pessoas que participam da reunião para falar às pessoas para as quais elas querem prece. E todos aqui participam, falam o nome de um, de outro, né, intenção de um e de outro. E aconteceu exatamente isso, porque esses três aqui, ó, essas três zonas cerebrais, tá vendo? Aqui em vermelho, a primeira, que é a região do lobo frontal esquerdo, foi ativada. O que ela faz? Ela controla o processamento da informação, o julgamento e a decisão. Olha só, o receptor foi provocado no seu cérebro no processamento de uma informação que vinha externamente, através da intenção de cura. Ela foi ativada aqui é a quantidade de pixels, né? Na região do giro do cíngulo, que é no sistema límbico, que é o centro das emoções. Ele funciona por duas formas. Quando é a resposta à analgesia do placebo, e como também expressão da emoção. Então, a pessoa, sem saber que aquela outra estava orando por ela, ela sentiu emoção, ela se condoeu, ou ela se arrepiou, enfim, ela sentiu uma emoção, ela se ligou. E o outro, a região do precônios, que provoca o quê? Essa outra aqui, ó, que teve até mais pixels, é a região da consciência, da autorreflexão, da expressão e pensamento das emoções, processamento das emoções. Então, veja como a pessoa recebe. E isso é uma prova científica do fenômeno espírita da cura. Seja do passe... Agora, imagine o passe presencial. Se isso ocorre com passe à distância, imagine no passe presencial, no fenômeno da cura presencial. Não importa que, às vezes, vai ser um placebo, mas se é efetivo, é melhor do que muita coisa, né? Por isso que Jesus diz para nós, buscai e achareis.
Batei a porta e a porta se vos abrirá. Quando ele fala para orar pelos inimigos. Calma, vamos chegar lá. Quando ele fala, Aqueles que aí nos talvez perseguem. vai ser na semana que vem. Jesus. Orar pelos inimigos, né? Então, concluindo, será o cérebro de natureza quântica em nível macroscópico? Sim. Ele é um aparelho físico no espaço-tempo, mas que está recebendo a nossa consciência quântica, o nosso espírito conectado com ele. Outra pergunta, qual o poder da intenção? Os Olha. próprios experimentos responderam. A intenção é tudo. Então, na intenção tem o olhar, né? O olhar do observador, tem o desejo, a vontade. Você arregimenta a vontade, que Emmanuel chama a alavanca que nos impulsiona à frente, para atingir um objetivo definido. Né? No caso específico aqui, o objetivo de cura. Então, a intenção tem, sim, todo o poder. Quanto melhor ainda a boa intenção, né, gente? Isso aqui é neutro. Eu estou falando de coisas neutras. Ela pode ser boa e pode ser má. A intenção da pessoa ruim vai ser sempre nos prejudicar, não é? E, consequentemente, nós vamos concluir que, sim, existe a consciência não local transcendente ao cérebro. Porque o cérebro não participou, ele tem limites, ele é material. Ele tem limites, ele não vai atingir a outra à distância, né? A outra pessoa à distância. Então, gente, o colapso quântico da consciência quântica, que é o espírito, se dá no espaço-tempo biológico. Então, tudo que nós formos estudar a respeito de saúde integral, de saúde corporal, de saúde mental, de saúde do espírito, de saúde espiritual, ela vai influenciar, através do nosso cérebro, todos os órgãos do nosso corpo físico. E isso é biologia quântica. Vamos ver o que a ciência da biologia quântica fala. A biologia quântica é um campo novo e emergente. Eu digo novo porque está ganhando evidências reais e evidências observacionais, mas nasceu ao mesmo tempo que a física quântica. Como os grandes nomes da física quântica, Albert Einstein e Erich Schrödinger, primeiro a falar sobre como fenômenos quânticos podem estar ocorrendo em sistemas vivos, lançando luz sobre a incrível interseção entre a física e a biologia. A biologia quântica está investigando isso. Está olhando para um fascinante modelo quântico da vida. E é realmente aqui que vive a nossa medicina. Aqui é de onde vem. Não é aquele modelo químico mecânico. Embora possamos explicar algumas coisas de lá, há tantas coisas que não podemos explicar. E é aí que a biologia quântica entra. A biologia quântica olha para o corpo como um todo integrado, onde duas coisas podem se comunicar através do corpo. Eles não precisam entrar em contato. Existe uma linguagem de frequência que existe em todas as coisas vivas. E aí, interessante que ele fala que até mesmo as nossas células se comunicam quanticamente. Olha. Sem precisar do contato físico. Até mesmo as nossas moléculas se comunicam quanticamente. Não se sabe o processo, como, mas nós espíritas sabemos, através do nosso espírito, da força do espírito, que é a chamada quinta força, desconhecida pela ciência de hoje. Correto? Agora nós vamos falar um pouquinho, já chegando no final da apresentação de hoje, sobre Joe Dispenza. O João já falou várias vezes sobre ele, né? Sobre os livros dele. Qual é o principal livro dele, João? Você é o placebo. Você é o placebo. Quem não leu, gente, tem que ler. Paulinho estava citando ele aqui agora. Você estava citando agora? Então, gente, ele tem 63 anos, nascido em 23 de março. Ele sofreu um acidente gravíssimo e a coluna vertebral dele foi esmagada. Ficou tetraplégico. Os médicos nos Estados Unidos, ele é norte-americano, residente no estado de Washington. Os médicos nos Estados Unidos falaram que a única chance dele andar seria retirar a coluna vertebral Não dele, era nem colocar... ficar ereto, né? Só para ficar ereto. Né? Só para ele ficar ereto, não era nem para andar. Colocar uma armadura
de titânio que imitaria ali a coluna vertebral para ele, pelo menos, ficar de pé. Ele recusou tudo isso. Ligou para um amigo dele, ele estava tetraplégico, ligou para um amigo dele que morava no Havaí e falou assim: eu estou indo para sua casa. Você me disponibiliza um espaço para ir sem tempo? O amigo, pode vir. E ele ficou de bruços. Nem operou. Ele nem operou, não fez operação nenhuma. Ele pensou assim, e ele é pesquisador de neurociência, por isso ele teve essa atitude, essa decisão. Quiroprata, ele já era. Ele era quiroprata, tinha perfeito conhecimento do funcionamento do organismo humano, né? Aliás, ele né? Não morreu, não. Então, ele passou foi 8 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses, gente, de bruços, lá no Havaí, mentalizando a reconstrução da sua medula espinhal. É muito legal o testemunho dele. Saiu de lá andando. É muito legal. Sem operação, sem nada. Saiu de lá andando. Hoje é dos principais palestrantes de neurociência no mundo inteiro. No mundo inteiro. Na TV Gaia, ele tem um programa, vários programas, né? Nós estamos falando de centenas de filmes, de documentários, de livros, né? Ele estudou bioquímica na Universidade de Rutgers, tem grau de bacharel em ciência, com ênfase em neurociência, título de doutor em quiroprática no Life University de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Prosseguiu estudos em neurologia, neurociência, função e química cerebral, biologia celular, formação da memória, envelhecimento e longevidade. Um dos cientistas, pesquisadores, professores apresentados no agraciado filme Quem Somos Nós. Podem procurar no YouTube. Quem Somos Nós. Excelente esse filme. Muito legal. Doutor dispensa, ministra palestra em mais de 6 continentes. Tarará, tarará. Atualmente mora na cidade de Olímpia, no estado de Washington. Aí vamos ver o que ele fala, primeiro, de Einstein e o campo quântico. Einstein afirmou que o campo Ciente para lhe dizer que ninguém muda até mudar sua energia. Certo? Mudar a energia muda a vida. É assim mesmo. nosso ambiente de tempo. Então, a única maneira de solucionar é toda a nossa atenção. Afirmou que o campo é a única força e encontrar nosso laço, tornar nosso cérebro fluente. O pensamento é como uma mais esse dia, mais de emoção, cérebro e coração diferentes, surge um sinal totalmente novo. Você está transmitindo novas informações e conectar. Onde conectar essas informações? Onde investiga as suas experiências? Olha, ele vai falar conceitos aqui de André Luiz e de Emmanuel desde 1938. Emmanuel, no livro Emmanuel, publicado em 37, ou 37. Depois Pensamento em Vida, publicado em 38. Depois André Luiz, em vários dos livros dele, na década de 40. Ele está dizendo aqui, o pensamento é campo elétrico, sentimento é campo magnético. Vou procurar para assistir. Né? E nós temos o poder de modificar a realidade do nosso campo eletromagnético, simplesmente direcionando a nossa vontade. Percebe? Tudo está nas nossas mãos, gente. Tudo está nas nossas mãos. Aqui, ele vai falar uma coisa muito importante. Ninguém muda se não mudar a sua energia. Lembrando lá do vácuo quântico, né? Que a energia é a origem de tudo. A gente só vai mudar se a gente mudar a nossa energia. Olha o que ele vai dizer aqui. Tenho experiência suficiente para ninguém muda até mudar a sua energia. Certo? Mudar a energia muda a vida. É assim mesmo. Então, quando você decidir parar de recorrer ao seu inimigo para confirmar sua ligação ao ódio,
quando optar por não mais buscar em seu melhor amigo a validação de sua dependência ao sofrimento, quando escolher não mais alimentar sua insegurança por meio do Facebook, ao interromper esse ciclo, ao se voltar para dentro, você deixa de depender de coisas externas para criar emoções, mudando sua energia ao criar estados emocionais internos. Agora, tudo o que não está mais em sintonia vibracional entre você e a realidade passada presente vai naturalmente desaparecer. Eles vão apenas se descontrolar, porque você não está mais prestando atenção neles. Quanto mais forte a emoção, mais atenção é dada ao problema da vida. Sua energia segue sua atenção. Ao se dedicar a curar alguém ou algo, você está cedendo sua energia vital e poder. Diminua a intensidade emocional para não distrair a pessoa e manter sua energia. E você está construindo seu próprio campo eletromagnético. Quando as pessoas superam a si mesmas em eventos, a energia da sala pode diminuir, evidenciando a importância do primeiro dia. Porque eles estão se inspirando no campo para construir o próprio campo. Agora, quando eles constroem esse próprio campo no dia seguinte, o campo começa a interferir com as pessoas ao lado deles. Uau, a energia da sala só continua aumentando, né? Agora, não há mais conexão vibracional entre você, colega e chefe no trabalho. Seja lá, aquela coisa antiga conhecida vai desaparecer porque você não está mais emocional e energeticamente conectado. Certo? Ao chegarmos a esse estado, não devemos tentar consertar as coisas. Porque ao mesmo tempo essas coisas estão se desenrolando e estão se movendo em direção ao caos. E o caos é apenas uma ordem imprevisível. É a novidade. A novidade de uma experiência que você não pode viver é o caos. Se aplicar a fórmula, todos os potenciais no campo quântico existem como potenciais eletromagnéticos. São possibilidades. Agora, combine intenção clara com movimento elevado. Pensamento com carga e sentimento com carga magnética. Você pensa nisso, começa a se aliando com o campo. Você coloca o pensamento de um novo futuro lá dentro. Agora você está mudando sua energia. Quando começam a sintonizar de forma coerente o seu cérebro e o coração, você tem um sinal Wi-Fi forte. Porque agora você está emitindo um sinal laser muito coerente, certo? Quando há uma sincronização entre a sua energia e o potencial que existe no futuro, mas que realmente existe no momento presente, pois é em que eles existem no nível quântico. Agora, você começa a ver sincronicidades em sua vida, porque está sincronizado com o futuro, e elas surgem como oportunidades. Uau, isso é bem legal. E essas ligadas estão no campo. Continue indo, sempre, continue no caminho correto. Sim. Então, o problema é que as pessoas fazem isso e... Bom, foi cortado aí o filme. Mas, em suma, nós podemos construir o nosso futuro agora. Agora. É apenas a gente mentalizar com a força do nosso pensamento, com a alavanca da nossa vontade, aquilo que a gente quer atingir, seja em matéria de saúde, seja em matéria de realizações profissionais, seja em matéria de realizações emocionais, de equilíbrio na nossa família, de equilíbrio no nosso bem-estar, seja ele físico, mental, espiritual, tudo isso nós podemos construir, desde que a gente mude a nossa energia, deixe o derrotismo de lado, deixe a tristeza de lado, deixe o vitimismo de lado, deixe a culpabilização dos outros de lado e passa a agir ativamente na construção de um futuro melhor. E aí entra Jesus na nossa vida. Qual o futuro melhor que nós temos? Seguimos a palavra do Mestre. Exato. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? E por aí vai. Que vai ficar para a próxima. Mas é bastante interessante essa questão, porque nós vamos entender que as nossas células... Isso é muito legal. Dos nossos neurônios, as células cerebrais, são chamadas de neurônios, elas são neuroplásticas. Significa que a ação nossa, do nosso espírito, da nossa vontade de aprender, de reformar, de reconstruir, ou reaprender, não importa a nossa idade física, você pode, sim, alcançar. Neuroplasticamente, você é capaz de mudar as suas células dos neurônios, né? E é chamado, já é uma ciência provada, chamada de neuroplasticidade dos neurônios. Só um último vídeo brevezinho para a gente ver. Como células
aprender algo novo, o cérebro cria novas conexões entre neurônios, formando novas vias neurais. Brian aprende. As sinapses expandem a rede neural e fortalecem o processamento de informações no cérebro. Este processo é cientificamente conhecido como neuroplasticidade e continua ao longo da vida. O cérebro humano é ilimitado. É possível adquirir habilidades em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida, olha aí. Então, não independe da idade. Você pode sempre aprender algo novo, construir algo novo, sem derrotismo, sem nada. Tem pequenos vídeos rapidinho aqui, só para a gente ver. Deixa eu pular isso aqui. Que é a ação desses neurônios. Vejam vocês. Aqui. Buscando conexões. Essas ramificações é o neurônio buscando conexões com outros neurônios. E quando ele encontra uma conexão, ele se fortalece, o cérebro se fortalece e a pessoa se fortalece. Esse é o experimento feito para acompanhar esse movimento, né? Nesse outro vídeo aqui também fica bem claro isso. Colocaram células dos neurônios em ambiente de laboratório, né? E eles continuaram se buscando, olha lá. A força deles para estabelecer conexões com outros neurônios. Isso é neuroplasticidade. E o último videozinho que mostra quase que a posição de dois neurônios num microscópio eletrônico, como eles estabelecem uma avenida de comunicação. Olha, veja, essa é a comunicação entre eles. São as sinapses. Isso no microcosmo, não é? De bilhões e bilhões de células do cérebro, né? Em neurônios, que podem ser comparados, por exemplo, às conexões astronômicas também, né? O mesmo design do macrocosmo no microcosmo do nosso cérebro. A gente agradece a presença de todos. Eu sei que o tema é um pouco denso, né? Porque puxa a gente aqui. Não é a neuroplasticidade, é isso aí. Nós temos que aprender, né? Até para conhecer a mediunidade, conhecer o nosso potencial como médiuns, como pessoas que podem curar os outros, podem trabalhar em caridade, né? Em estudos. Então, o estudo é muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos encerrar? É só um comentário. Se eu não me engano, a irmã Vanessa fez uma pesquisa da neuroplasticidade com os livros espíritas, psicografados pelo Chico. A doutora Vanessa Anceloni, que é pesquisadora da Universidade da Virgínia, agora ela está na Universidade de Washington, D.C., ela fez, como neurocientista, fez essa pesquisa, né? Acho que fez. Da neuroplasticidade. Com os livros espíritas psicografados pelo Chico, fazendo como eles a mudam, ligação, né? Com os livros espíritas de André Luiz. Ok? Então, nós vamos encerrar a reunião de hoje. Eu vou pedir a Marilene que faça uma prece final, em nome de todos nós. Deus de Pai, de toda misericórdia, Deus Criador. A sua criação é tão maravilhosa e estamos aqui amplamente maravilhados na noite de hoje, agradecidos pela oportunidade e ainda mais agradecidos pela luz que veio até nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa gratidão eterna por cada minuto, por cada trabalho, cada execução de tarefa nesta casa bendita. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura, Senhor, em nossos lábios e a fé
em nossos corações. Sol de amor que nos conduz, na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos força, Senhor, para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, não nos esqueça nas bênçãos da compaixão e guarda-nos em teu coração, Senhor, que é de paz e é de amor sem fim. Nas vibrações dessa prece, vindas da mão abençoada do nosso amigo querido Chico, nós agradecemos mais uma vez a noite de hoje, certos da bênção, da proteção e do amparo sobre cada um de nós e cada um dos lares aqui representados. Que assim seja. Que assim seja. Vamos todos em paz.